Você é um maçom, confesso. Você tem frequentado os templos maçom. Você se identifica com os ensinamentos maçônicos. Então, olha só, o que é que a Bíblia fala sobre a doutrina maçônica? O que a Bíblia diz sobre os rituais maçônicos? Você quer entender se estão de acordo com a Bíblia, se a maçonaria prega o que a Bíblia ensina, se a maçonaria é antibíblica ou não? Então fique nesse vídeo, Deus tem uma palavra para você. Então veja tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Olha só, para quem não me conhece, eu sou o pastor evangelista Paulo Rogério, da cidade de Vigia, no estado do Pará. Olha só, vamos falar hoje sobre o tema da maçonaria. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre ser maçom, sobre a religião maçônica. O que é que a Bíblia fala? Então não passa. Nosso título é o seguinte, não passa esse vídeo. Cristo ou grande arquiteto? Uma resposta cristã à maçonaria. O nosso texto base está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, na Bíblia NTLH, diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos ver uma introdução antes da gente entrar nesse conteúdo, nesta mensagem que, aliás, é profunda e é de Deus para a tua vida. Você que é maçom, não passa esse vídeo não. Se esse vídeo apareceu na tua tela, você congrega numa igreja maçônica, num templo, melhor dizendo, maçom, você é um cristão? Você não é um cristão? Fica nesse vídeo, vamos ver o que é que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre a maçonaria. Mas antes disso, vamos ver uma introdução básica. Meus amados irmãos, vivemos em tempos de grande confusão espiritual, onde muitas portas se abrem para enganos sutis. A maçonaria, com seus templos imponentes e linguagem moralista, tem atraído até mesmo cristãos professos, seja ele protestante ou católico. Mas à luz das Escrituras, precisamos discernir que por trás de sua fachada filantrópica esconde-se um sistema espiritual incompatível com o Evangelho de Cristo ou com a graça de Deus. Vamos ver essa introdução crítica cristã à origem histórica da maçonaria. O texto base é o seguinte, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 diz: Não vos ponde a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Pois é, a maçonaria moderna, surgida oficialmente em 1717, com a Grande Loja de Londres, não é uma simples sociedade filantrópica como muitos pensam, mas um sistema espiritual alternativo que se infiltrou sorrateiramente nas estruturas de poder mundial, sob a aparente neutralidade do grande arquiteto do universo. Esconde-se uma religião naturalista e sincrética que tem seduzido líderes das mais altas esferas da sociedade. Olha só, infiltração nas esferas de poder, autoridades civis, presidentes, ministros e parlamentares que juram lealdade à loja maçônica acima de sua consciência cristã. Profissionais influentes, juízes, advogados, médicos e educadores, formando uma rede de influência mutualística. Líderes militares, homens de armas, submetendo-se a rituais ocultistas incompatíveis com a sua fé, professa. O cavalo de Troia na igreja. A infiltração maçônica no meio eclesiástico constitui uma das estratégias mais efetivas do engano espiritual. No catolicismo romano, ninguém pode servir a dois senhores, diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. Apesar de 11 papas terem condenado expressamente a maçonaria, desde Clemente, que data Clemente 12, que data de 1738, até Leão 18, que a chamou
Ele a chamou de Sinagoga de Satanás na encíclica Humano Genus. Numerosos católicos nominalmente permanecem em ambas as instituições, violando a proibição categórica do Código de Direito Canônico do Cânon de 1374. No protestantismo, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Viu você que é protestante? Olha o que é que a Bíblia diz. Você é protestante, mas é maçom. Preste bem atenção. A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. E a Bíblia diz que a fé é só uma. Provai-vos a vós mesmos. Em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Líderes evangélicos, pastores e até teólogos, proeminentemente, têm sido descobertos com dupla filiação, ignorando que os juramentos maçônicos contradizem frontalmente a confissão de fé em Cristo como o único mediador, como está em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Análise bíblica da infiltração. A estratégia maçônica espelha a advertência paulina, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 13 ao 15. O comentário apologético final sobre este tópico que eu trago para você, meu amigo, minha amiga, que é maçom e está vendo este vídeo agora com atenção e carinho. Olha só, a penetração maçônica na sociedade e na igreja não é acidental, mas estratégica. Quando cristãos dormem, o inimigo semeia joio no trigal. Aonde está isso? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 25. A cumplicidade silenciosa de líderes religiosos com esta sociedade secreta representa um jugo desigual que corrompe o testemunho da igreja e neutraliza sua voz profética. O chamado urgente é para quebrarmos este jugo através do arrependimento e separação radical, pois que harmonia há entre Cristo e Belial, fala a Bíblia Sagrada em 2 Coríntios capítulo 6, verso 15. Olha só, vamos ver um pouco da história da maçonaria. A história da maçonaria não é apenas história, é profecia cumprida da apostasia gradual que precede a volta de Cristo. O Deus genético. Primeiro ponto, o Deus genético, negando a trindade, é um dos pontos da maçonaria, a falsa divindade. A maçonaria prega um grande arquiteto do universo, olha só, inespecífico, que pode ser Alá, Jeová ou qualquer outra deidade das religiões, até mesmo o próprio Satanás. A resposta bíblica é o seguinte: na Bíblia, em Isaías 45, versículo 5, na Bíblia NTLH, diz assim: eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Olha só, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Vimos a sua glória, glória como de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Fala o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 e o versículo 14 na Bíblia NBV, Nova Bíblia Viva. O comentário apologético é o seguinte: a maçonaria rebaixa Deus a um conceito arquitetônico, enquanto a Bíblia revela um Deus pessoal que se manifestou em Jesus Cristo. O Deus maçom é uma invenção humanista que nega a trindade e a divindade de Cristo. Como escreveu J.B. Phillips na sua paráfrase, ele disse: se Deus é pequeno demais, um Deus que não é Pai, Filho e Espírito Santo não é Deus das Escrituras. Segundo ponto, salvação por obras
negando a graça. O segundo princípio maçônico. Vamos ver a heresia das obras. A maçonaria ensina que a salvação vem através do aperfeiçoamento moral e das boas obras. Por isso que eles atraem muitas pessoas pela filantropia, pelo amor ao próximo, dizem eles. A resposta bíblica é a seguinte: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, ou seja, não é de obras, mas é presente de Deus. A salvação não é o resultado de esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 na Bíblia NBV. A Bíblia diz assim: ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Está lá em Tito, capítulo 3, verso 5, da Bíblia NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. O comentário apologético que eu trago para você é o seguinte: enquanto a maçonaria oferece escadas de autoaperfeiçoamento, Cristo oferece graus de perdão gratuito. A salvação maçônica é baseada no mérito humano. A salvação bíblica no sacrifício divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é outro evangelho que a maçonaria prega, amaldiçoado por Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Terceiro ponto: ocultismo e símbolos pagãos, que são princípios maçônicos. Vamos ver, práticas ocultistas. A maçonaria utiliza símbolos egípcios, rituais secretos, juramento de sangue e práticas esotéricas. A resposta bíblica é a seguinte: olha o que é que diz a Bíblia: que ninguém seja encontrado entre vocês que pratique feitiçaria ou adivinhação, que se dedique à magia, faça encantamento ou consulte os mortos. O Senhor tem horror aos que praticam estas coisas. Fala em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 ao 12, na Bíblia NBV. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Uma pergunta de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, na Bíblia NTLH. O comentário apologético que eu trago para você neste ponto é o seguinte: os rituais maçônicos estão repletos de simbolismo ocultista condenado pela Bíblia. O que os cristãos chamam de idolatria, os maçons chamam de simbologia, mas Deus não se agrada desta dupla identidade espiritual. Você, crente protestante, você que se diz ser um cristão, abra os teus olhos, você está indo para o abismo, está vivendo um engano. Quarto ponto: Jesus Cristo é apenas um mestre entre iguais, diz a maçonaria. Vamos ver, eles falam sobre a negação de Cristo. Na maçonaria, Jesus é apenas um grande mestre, ao lado de Buda, Maomé e outros. Olha o que a resposta bíblica diz: em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Rabá e Decúvia. Somente o Senhor Jesus Cristo é o único que tem o poder de salvar. Se a maçonaria põe Jesus na classe desses falsos, diabólicos deuses, é porque ela é diabólica e ela é enganosa. Está lá em Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus. Viu, meu amigo, minha amiga? Você só vai ter salvação, só vai ter paz, só vai ter felicidade, só vai ter esperança de verdade. Você pode ser rico, você pode estar na maior classe, pode ser uma pessoa da cúpula, pode ser uma autoridade. Só vai ter felicidade na tua vida, no teu casamento, na tua casa, no meio dos teus filhos, da tua família, no teu serviço. Só vai ver o verdadeiro prazer o dia que você se render a Jesus Cristo. Se você perdeu a tua essência, volte ao primeiro amor. Te arrepende e deixa. Olha só o que é que fala Filipenses capítulo 2, verso 10 ao 11 na Bíblia NBV. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor até mesmo do diabo. Até o próprio Satanás se ajoelha
diante da excelência e da autoridade de nosso Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O comentário apologético que eu trago para você é o seguinte: olha só, reduzir Jesus a um dos mestres é blasfêmia total. Ele não é um caminho entre muitos, ele é o único caminho. A maçonaria moderna revela seu caráter anticristão ao rebaixar o Senhor Jesus à categoria de mero filósofo. Quinto ponto: segredos e juramentos da maçonaria. A cultura do segredo. A maçonaria exige juramentos secretos sobre penas terríveis. A resposta bíblica é o seguinte, diz assim: não jurem de modo algum, seja o sim de vocês sim e o não, não. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 34 e 37. Uma religião de juramento é antibíblica, pois a maçonaria é antibíblica, pois não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, não há nada oculto que não venha a se tornar conhecido, diz a Bíblia em Lucas capítulo 8, verso 17 na Bíblia NTLH. O comentário apologético que eu trago é o seguinte: juramento secreto entre irmãos que exclui outros irmãos em Cristo violam o princípio bíblico da transparência. O que precisa de segredos não vem da luz. O que está camuflado, está em oculto, está numa roupagem de sombra, é de treva. Vamos ver as consequências espirituais da maçonaria. Primeiro, idolatria sutil. Meus filhinhos, olha o que a Bíblia diz: guardem-se dos ídolos, em 1 João capítulo 5, verso 21 da Bíblia NTLH. Segunda consequência espiritual: maldição espiritual. Não se põe em julgo desigual com os descrentes. Está lá em 2 Coríntios 6, verso 14. Terceira consequência: apostasia gradual. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Você que está vivendo na maçonaria, você pode até não admitir, você já é um apóstata e abandonou a fé, mas ainda dá tempo, volta enquanto é tempo que Jesus te chama. 1 Timóteo 4, verso 1 na Bíblia NTLH. O apelo final, meus amados, meus queridos, para todos vocês, para todos que praticam e estão vendo esse vídeo, praticam a maçonaria, adepto da crença maçônica, o apelo final é o seguinte: se você realmente entendeu que Deus te chama para algo muito melhor e maior, que é a salvação, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia, é te oferecer vida eterna no céu e perdão agora. Aos maçons, Cristo oferece mais que luzes parciais, ele é a luz do mundo. Está no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Mais que aperfeiçoamento moral, ele oferece novo nascimento e santificação, como está lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Aos cristãos, saiam do meio deles e se separem, diz o Senhor, não toquem coisas impuras. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, na Bíblia NBV. Não se pode servir a dois senhores. É Cristo ou é o grande arquiteto. A salvação pela cruz ou pela régua maçônica. A lealdade a Jesus ou a loja maçônica. Cuidado, você caiu numa armadilha, numa teia, e só Jesus para te libertar. Escolham hoje a quem irão servir. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou uma vez por todas na cruz, nos guarde de todo engano. E se você está disposto a mudar, então eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem uma obra para você. Então entregue a tua vida. Volte. Você está arrependido de ter caído nessa armadilha? Jesus te liberta. Jesus transforma a tua vida e te dá segurança. Não fique com medo. Não fique com medo da retaliação das autoridades maçônicas, porque o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Eu quero orar pela tua vida. Senhor meu Deus, esta pessoa que é maçom, Senhor, é praticante da maçonaria, seja um grão-mestre, seja um discípulo, aprendiz, seja um visitante da loja, transforma a vida desta pessoa agora. Toma ela em tuas mãos, faz dela uma nova criatura, escreve o nome dela no livro da vida, dê a ela a segurança eterna, vida eterna, transformação e libertação, faz dela uma nova criatura, perdoa os seus pecados, liberta ela, todas as amarras em suas almas, em suas vidas, Senhor, essas pessoas sejam libertas agora e transformadas em nome de Jesus. Se você fez essa oração comigo, se você confessou, se arrependeu, você está livre, está perdoado, e não pratique
Mas Jesus te ama. Fique com Deus, compartilha esse vídeo, segue a gente, comenta, deixa o teu like, envia para um familiar, no grupo de família, no amigo, e que Deus te abençoe. Acredite, Jesus é contigo e hoje Ele fez uma grande obra na tua vida. Que Deus o abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.